Fala contador, fala contadora, tudo bem? Você aí que é autônomo, você aí que trabalha sem ter uma empresa, sem ter um CNPJ, né? Você que trabalha aí vendendo qualquer coisa, né? A gente vê muito essas atividades aí de pessoas que trabalham aí fazendo vendas, fazendo algumas coisas, mas que não tem empresa e nem também são CLT, não tem registro em carteira. Como é que funciona a tributação para essas pessoas, né, pessoal? Os chamados autônomos. Então, hoje no vídeo aqui, a gente vai trazer esse tema, falar sobre esse tema, quando que vale a pena abrir uma PJ, quando que não vale a pena abrir uma PJ. Então hoje o vídeo vai ser direcionado para esse pessoal, para essa galera aí que realmente trabalha de forma autônoma, mas não entende muito bem como é que funciona a tributação para pessoa física, tá? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é André Carvalho, sou contador, já venho há muito tempo aqui gravando vídeo, trazendo vídeo para vocês, explicando alguns temas importantes aqui. E já peço também que vocês sigam aí nossas redes sociais, né? Lá no Instagram, Seu Contador, no TikTok também, e já se inscreva aqui no canal. E olha só, pessoal, aqui no link, tá? No link da descrição tem uma oportunidade para você, você que é contador, você que é aluno de contabilidade, é o curso intensivão para fechamento de balanço, tá? É um curso para fechamento de balanço, para você entender como funciona o balanço para as pequenas e médias empresas e o porquê que você precisa ter esse entendimento de fechamento de balanço. Você pode fazer o que com isso? Aumentar os seus honorários e ainda também você pode ter aí uma inserção no mercado de trabalho entendendo como que é o funcionamento na questão do balanço patrimonial, tá? Então, clica aqui no link, já faz a sua inscrição, começa dia 20 de maio agora o curso e eu quero você lá com a gente, tá bom? Então, logo depois da vinheta, vamos lá para nossa aula de hoje. Um abraço. Bom, pessoal, eu estou com a tela do meu computador agora aqui compartilhado com vocês e hoje a gente vai falar aqui sobre o acompanhamento de pessoa física e o carnê-leão, né? Como é que funciona essa questão, tá? Então, assim, pessoal, resumo hoje, né, do que a gente vai falar aqui nessa aula, tá? A diferença de profissional liberal, autônomo e como regularizar isso, até quando vale a pena você ficar como pessoa física, INSS de autônomo, carnê-leão, livro caixa, né, cálculo de imposto do carnê-leão, rendimentos recebidos de PJ, quanto cobrar por um acompanhamento mensal também dessas pessoas físicas, né? E quais são as consequências também de você aí se manter como pessoa física, tá? Então, vamos aqui. Então, vamos ver qual a diferença, primeiramente, aqui do autônomo para o profissional liberal, né? A gente tem aqui a figura do autônomo. O autônomo se dedica a uma atividade de maneira independente, tá? Sem precisar de formação acadêmica ou técnica na área, nem registro em órgão de classe, tá? Então, o autônomo é esse daí, tá? Ele se dedica a uma atividade de maneira independente, sem precisar de formação acadêmica. O profissional liberal, ele já é uma pessoa que tem uma formação técnica, né? Em determinado ramo, área de conhecimento, que pode ser obtida pela graduação ou curso técnico. Ele é registrado em um conselho de classe ou ordem, como a OAB, né? E pode trabalhar como pessoa física, com um vínculo trabalhista ou autônomo, ou ainda como pessoa jurídica com CNPJ. Então, nós temos essa diferença, tá? Entre o autônomo e o profissional liberal, tá? Como fazer a regularização, né? Para você fazer a regularização de um autônomo, geralmente você precisa ter um cadastro na prefeitura, você precisa ter o recolhimento do imposto de renda retido na fonte ali, né? Da pessoa física, o imposto de renda da pessoa física, você tem que ter esse recolhimento. Você tem que ter o recolhimento do ISS e do INSS, tá? Esses são os impostos ali que você recolhe quando você trabalha como profissional liberal ou autônomo, né? Quando eu trabalhei uma época no Senac, lá eu era prestador de serviço pessoa física, então eu tinha que emitir uma nota de serviço todo mês para o Senac e o Senac recolhia ali o meu INSS e eu pagava o ISS para a prefeitura para emitir a nota, que na época era 5%, né? E caso eu atingisse também ali o teto do imposto de renda, o Senac também, desculpa, o Senac também fazia o recolhimento, tá? INSS de autônomo, né? Contribuinte individual, o código 1007, tá? Nessa categoria entram autônomos que prestam serviço para pessoas físicas, tá?
A contribuição pode ser de 20% do salário mínimo até o valor do teto do INSS, que é 6.433,57 aqui, né? O valor varia entre 220 e 1.286,71. Essa contribuição dá direito à aposentadoria por idade ou contribuição, além de outros benefícios do INSS. Então, se você é autônomo, pessoa física, e presta serviço para outra pessoa física, geralmente aí, né, fazendo algum serviço aí de pintura para uma outra pessoa física, um serviço de pedreiro, um serviço de qualquer coisa, você tem que recolher o seu INSS como contribuinte individual autônomo usando o código 1007. Nós temos aqui o contribuinte individual, o código 1163. Nessa categoria entram autônomos que prestam serviço para pessoas físicas também, né? Esse aqui é para pessoas físicas também, prestam serviço. A contribuição é de 11% do salário mínimo, tá? O valor fica 121 ao mês. Essa contribuição dá direito à aposentadoria por idade, tá? Quando que vale a pena ficar na pessoa física ou abrir uma PJ, né? Então, vale a pena abrir uma PJ quando as atividades não podem começar como MEI, né? Que são as atividades que a gente sabe que são regulamentadas. Por exemplo, se você é um contador, advogado, médico, enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, qualquer atividade, qualquer ramo de atividade que você tem um conselho de classe, você tem um registro nesse conselho, né? Engenharia, arquitetura, você não pode ser MEI. Atividades sujeitas ao fator R, né? E faturamento de até 5 mil. Se você tem um faturamento ali de até 5 mil, muitas vezes não compensa você abrir uma PJ. O que é o Carnê-Leão, né? O Carnê-Leão é a tributação do imposto de renda das pessoas físicas sobre a forma de recolhimento mensal obrigatório pelo contribuinte, pessoa física, residente no Brasil, que recebe rendimento de outra pessoa física ou do exterior, tá? Então, esse aqui é o Carnê-Leão, né? O que é o Carnê-Leão? Quais rendimentos estão sujeitos, né, a esse recolhimento do Carnê-Leão e as outras coisas ali, INSS e tal? O trabalho sem vínculo empregatício, locação e sublocação de bens móveis ou imóveis, pensões, inclusive alimentícias ou alimentos provisionais, mesmo que o pagamento tenha sido feito por meio de pessoa jurídica, prestação de serviço de representante comercial autônomo intermediário na realização de negócios por conta de terceiros, né? Quando você faz ali uma intermediação. Essa questão das pensões alimentícias também já teve aí pacificado, né, que não é exigido mais o recolhimento do imposto de renda sobre pensão, né? Então isso aqui já está não está atualizado, né, com essa questão que teve aí da pensão alimentícia. Então, o recebimento de aluguéis, ó, né? Quando que você paga o Carnê-Leão do recebimento de aluguel, né? Do valor do aluguel recebido podem ser deduzidos quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador. As quantias relativas a impostos, né, taxas, emolumentos, aluguel pago pela locação de bem sublocado, despesas pagas por cobrança, despesa de condomínio, tudo isso pode ser deduzido do recebimento de aluguel para que você faça o cálculo ali do imposto de renda. Deve-se informar o valor bruto do rendimento de aluguel no campo valor e no campo valor, exclusão, dedução, o total dos valores acima detalhados, né? Então você joga lá o valor total dos aluguéis que você recebeu e no outro campo você coloca as exclusões, as deduções, conforme a gente citou ali acima, tá? Desde que não tenha sido utilizadas como dedução de rendimento sujeito à retenção do imposto na fonte, são admitidas as seguintes deduções na base de cálculo do imposto, ó. Contribuição previdenciária oficial, dependentes, né? Dentro do Carnê-Leão isso, né? Pensões pagas em face das normas de direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, né? Livro caixa também, se você tem livro caixa, você pode deduzir ali as suas despesas inerentes àquela atividade. Tá? Então, por isso que é legal, quando você trabalha como autônomo, você ter pelo menos o livro caixa, né? Para que você consiga ter esse controle das deduções aí. Então, o que é o livro caixa, né? É o livro no qual são relacionados mensalmente as receitas e as despesas relativas à prestação de serviços sem vínculo empregatício. Está dispensado o seu registro na Receita Federal ou em cartórios, tá?
Benefícios de fazer acompanhamento mensal, tá? Se você é autônomo e mesmo assim acha que, ah, não, eu sou autônomo, não preciso de contabilidade, não preciso de um contador. Então, quais são os benefícios, né? Cálculo do limite mensal de dedução, transporte do excedente das despesas para o mês seguinte, até dezembro, tá? Plano de contas básicos e ajustável à sua atividade profissional, impressão do livro caixa, né, em termos de abertura e encerramento, importação dos dados cadastrais do livro caixa e de plano de contas ajustado à atividade profissional do contribuinte de um exercício para o exercício seguinte. Então, a gente consegue ter um acompanhamento bem legal aí, né, para quem é autônomo, profissional liberal e que não quer abrir empresa, quer continuar ali como pessoa física, tá? O que pode ser deduzido do livro caixa, né? Aqui vem algumas coisas, né? Remuneração de terceiros com vínculo empregatício, emolumentos pagos a terceiros, despesas de custeio necessárias à percepção da receita, né? E a manutenção da fonte produtora. Considera-se despesa de custeio aquela indispensável atividade profissional, como aluguel de sala comercial, gastos com água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo e contratação de pessoal, tá? Exemplos de despesas dedutíveis, ó, despesa de custeio, né? Contribuição a sindicatos, associações, conselhos, por exemplo, se você é um advogado, o que você paga para a OAB, você pode deduzir ali no livro caixa, né, para você pagar o imposto de renda. Pagamentos a terceiros, né, desde que comprovadamente com recibo, com nota, tudo bonitinho. E despesa com propaganda, né, também é um exemplo aí, tá? Como é que funciona o acesso a partir de 2021, né? O acesso ao Carnê-Leão será por meio do ECAC, né? Centro Virtual de Atendimento, disponível no site da Receita Federal. O endereço eletrônico está aqui, né? Através do serviço Meu Imposto de Renda Declarações, acessar o Carnê-Leão. Aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó, acessar o Carnê-Leão. Aí você, aqui é um modelo de como é que funciona, né? Trabalho não assalariado, você vai colocar sua ocupação aqui, natureza do trabalho, data do lançamento. Você vai marcar como pessoa física, ó, de quem você recebeu o dinheiro, tal, né? De quem você recebeu aquela grana, que você prestou o serviço, vai colocar o nome aqui, tudo bonitinho. E nos pagamentos a mesma coisa, você vai falar com a natureza do pagamento, o histórico, né? Vai colocar ali, eu paguei minha ordem dos advogados, paguei o meu conselho de classe, né? Vai colocar aqui os valores e vai incluir aqui o pagamento, tá? E aqui é o demonstrativo de apuração anual, ó. Você vai fazendo, por isso que é livro caixa, né? Você vai fazendo de janeiro até dezembro, né? Você vai colocar aqui, ó, quanto que você recebeu, quanto que você pagou, as deduções, tudo bonitinho dentro do livro caixa, tá? E o cálculo do Carnê-Leão, né? Essa tabela também aqui houve uma mudança, agora em maio de 2023, né? Houve uma mudança, mas ainda segue aqui a tabela de alíquota, né? Que antigamente, até 1903 aqui, você era isento, né? E depois aqui você ia seguindo a tabela, tá? Conforme essa tabela aqui você ia seguindo. Se você recebeu até 2.826, você caía aqui em 7,5%. Se você recebeu até 3.751, você caía na alíquota de 15%. E se você tinha recebido até 4.664,68 ou a mais, né? Você caía ali em 22,5%, tá? Então, essa aqui é a tabela do imposto de renda para cálculo do Carnê-Leão, que é uma tabela normal como qualquer outra, até para quem é CLT aí, né? Faz dessa forma também para ter retenção na fonte do imposto de renda, tá? Aqui tem um exemplo de cálculo, ó. Se a pessoa tem um rendimento mensal de 3 mil, ela cai ali numa alíquota de 15%, total de R$ 450, parcela dedutível, ela vai pagar ali de imposto de renda R$ 92,20, tá? Aí você vem aqui, ó, 95,20, né? Aí você vem aqui, ó, base de cálculo ó, do Carnê-Leão, ó, 3 mil, imposto devido, né? Saldo de imposto a pagar. Aí você só emite a guia aqui para fazer o pagamento, tá? Você vai lançando mês a mês. É claro assim, se você tiver essa aptidão para fazer isso aí, você faz, né? Tranquilo, você acessa, você mesmo vai preenchendo. Agora, se você não tiver, o ideal é que você procure um contador para fazer isso para você, tá? Rendimento mensal, né? Agora aqui de novo, ó, um outro exemplo de livro caixa. Rendimento mensal de 3 mil, despesa de aluguel do escritório 500. Então 3 mil menos 500 igual a 250. Então aqui você já cai na alíquota de 7,5, ó. Então dá 187,50 menos a parcela deduzir. Você pagaria R$ 44,70 já utilizando o livro caixa. Se você não tiver o livro caixa, aí você vai pegar o rendimento bruto ali, se você não tiver um controle.
né? Então, essa é a vantagem de ter o livro caixa, porque no livro caixa você consegue deduzir as despesas inerentes àquela atividade, tá? Então, agora você pode ver aqui, ó, que já diminuiu, né? O valor do imposto, deu R$ 44,70 aqui, ó. R$ 44,70 e você só imprime a guia e faz o pagamento, tá? O recolhimento do imposto deve ser feito até o último dia do mês subsequente ao do recebimento do rendimento, por exemplo, né? Período de apuração, abril, você vai pagar até 31 de maio, tá? Como fazer com os recebimentos de PJ? Quando uma PJ te contrata, tá? Como profissional autônomo, né? Ela deve fazer o RPA, né? Que é o Recibo de Pagamento Autônomo. No RPA, ela deve recolher no valor final os tributos. Os tributos vão ser recolhidos pelo contratante ali, né? Como INSS, Imposto de Renda e ISS. Esse documento é mais seguro para a PJ e não comprova vínculo empregatício, né? Então, não tem jeito. Se você prestar um serviço para uma PJ, geralmente a PJ vai fazer um RPA. Inclusive, a PJ, obrigatoriamente, ela tem que colocar esse prestador pessoa física dentro da GFIP, né? Dentro ali do fechamento da folha, informando ali pagamento para autônomos, tá? Então, você já tem todos esses recolhimentos retidos na fonte pela PJ, e aí você não tem para onde correr, né? Você já tem que fazer esse pagamento. Eu, numa época, trabalhei como pessoa física, já trabalhava como contador, não tinha CNPJ, e quando eu me vi nessa situação de ter que pagar o RPA ali, né? De ter essas retenções na fonte, e quando eu fiz a comparação, não tinha nem o que fazer, né? Eu tinha que abrir uma PJ urgentemente, porque recolhendo como pessoa física eu estava pagando muito mais impostos, tá, pessoal? Se você fizer um cálculo ali, geralmente, na grande maioria das vezes, vai compensar muito mais você ter um CNPJ do que você continuar como pessoa física autônoma ou profissional liberal, né? Aí o imposto sobre o RPA, né? Tem o imposto de renda, né? Que vai ser pela tabela progressiva, tem 11% do INSS e também tem o ISS, aí depende da atividade do município, né? O ISS geralmente vai de 2% até 5% geralmente aí, de cidade para cidade, tá? E quanto você, contador, aí pode cobrar, né, pelo acompanhamento mensal, né? Aí você tem que ver alguns requisitos aí, né? Alguns parâmetros, né? Qual será essa movimentação dessa pessoa física, né? Desse profissional liberal? Como será feita essa troca de documentos? Quantas horas por mês você vai levar para fazer isso, né? E qual o valor da sua hora, né? Você tendo essas respostas aqui, você consegue aí fazer um cálculo melhor, né? E agora aqui vem uma pergunta pergunta do milhão aí, né? O que acontece com o profissional que não recolhe o carnê-leão? E aí a gente sabe, né? Multa por sonegação de imposto de 50% do valor que era devido no ano. Tá aqui, ó. Lei 9.137,90. Então, assim, se você hoje trabalha como profissional liberal autônomo e acha que está recebendo seus dinheiros, está recebendo seu dinheiro e isso nunca vai dar nada, nunca vai ter nenhum problema, você pode estar fazendo aí uma roleta russa, né? Deixando isso aí, como é que eu posso dizer? Deixando isso solto, né? Deixando isso a critério da fiscalização, tá? Porque conforme diz a lei 9.137 de 90, multa por sonegação de 50% do imposto devido, né? E essas multas, pessoal, elas variam entre 20 e 150% do imposto devido para os demais casos de sonegação e em casos extremos, você pode sofrer um processo por evasão fiscal, com pena de 2 até 5 anos de prisão, se a Receita Federal entender que houve fraude ou erro intencional, tá? Então, assim, se você trabalha como profissional liberal, pessoa física, você tem que fazer o seu carnê-leão, tá? Se você não quiser abrir o CNPJ, mas mesmo assim você tem que declarar o que você ganha, você tem que fazer ali os cálculos, fazer os pagamentos corretamente, né? Não é porque você trabalha como pessoa física que você não tem obrigação perante a Receita Federal e perante aos impostos, aos tributos. Eu vejo muita gente aí pecando nisso, né? Achando que não precisa pagar nada, que tudo é mil maravilha, vou receber aqui no meu CPF, ninguém vai saber. Pessoal, hoje é tudo digital, é tudo eletronicamente. Então não tem jeito. Você fez ali, recebeu um dinheiro, todo mundo já está sabendo, né? Não tem como sonegar mais, não tem como ficar agindo com essa prática de sonegação fiscal, tá? Se adequa, faz o correto, porque dessa forma você vai dormir tranquilo, sem dor de cabeça, tá bom? Isso aqui
não é contador querendo assustar para ter mais cliente, não, tá? É mesmo uma dica para você. Se você nem quiser fazer o serviço comigo, ou quiser escolher qualquer outro profissional, você está aberto a escolher quem você quiser. Ou você mesmo fazer isso. Aprenda a fazer o livro caixa e faça você mesmo, sem pagar ninguém para fazer, né? Mas não deixa de recolher teus tributos, teus impostos de forma corretamente, né? Já cobra um serviço embutindo esse valor dos impostos, né? Já cobra um valor justo, onde você vai ganhar, vai ter lucro e vai conseguir pagar teus impostos, porque senão você vai ficar sempre nessa roleta russa aí, não sabe, pode ser que a qualquer momento pode vir a Receita Federal e te multar e te fazer alguma coisa, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção até aqui, né? Obrigado por ter acompanhado aqui o nosso canal hoje, ter acompanhado essa aula sobre rendimento de autônomos, de pessoa física que trabalha de forma liberal. É muito importante a gente tratar esses assuntos aqui para que você fique consciente, tá? E não perca a oportunidade de se inscrever no nosso curso aí intensivo para fechamento de balanço para pequenas e médias empresas. Clica aqui embaixo agora, clica no link e vem com a gente fazer parte dessa comunidade também. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp também, o link está aqui embaixo para você sempre estar atento aí às novidades, tá bom? Então é isso, fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.